Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Bom dia, bom dia. Bom, hoje vai ser uma live muito importante. Vai ser uma live que eu trouxe um querido amigo para conversar com vocês. Ele é psicólogo e hoje ele vai tentar ajudar vocês falando sobre as emoções, né? Hoje nós vamos tocar ali na ferida, né? Então, o mertiolate ele arde, mas ele resolve, né? Oi, bem-vindo, gente. Que bom que vocês chegaram, porque eu tava aqui sozinha. Olá. Bom, e aí a gente vai estar conversando. Oi, Carol, meu amor, minha boneca linda. A gente vai falar sobre porque assim, o que eu vejo sempre, né, num tratamento? Todo mundo sabe que eu ajudo pessoas que desejam a melhorar qualidade de vida, a perder peso, né? Mas para você perder peso, você tem que ter uma constância, né? E muitas vezes o que acaba atrapalhando essa constância? São as emoções. Então, por isso eu convidei o Edson, que é um psicólogo hoje, para a gente estar falando sobre essa casca de ferida, essa ferida. E que em muitos casos, gente, vamos supor que de 10, tá? De 10 pacientes, 8 têm problemas com relação às emoções, tá? Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando, se melhorando, né? E a gente melhora com a ajuda de outras pessoas, né? Um é degrau para o outro, um ajuda o outro. E essa live, o intuito é ajudar, é trazer informação para que você possa lidar melhor com você mesma, com as suas emoções. Então eu vou aguardar ele entrar, pedir para entrar. Oi, Rô, tudo bem? Vai, Edson, você já tá aí? Ed, você já tá aí? Vamos ver. Gente, fiquem aqui comigo, quem puder, tá? Dando uma força aqui para dar ibope, né? Para dar ibope, para ter número. Eu vou ter que... Deixa eu ver. Edson, você já tá aí? Gente, já são 4, né? Ou 5. Já são... Ah, ele chegou. Pede pra entrar que eu já te aceito. Vamos lá. Gente, obrigada por vocês estarem aqui, viu? Compartilha com as amigas, que vocês sabem que quando... não tem esse controle emocional que a gente tanto deseja, tá? Compartilha com as amigas, vai mandando, manda aviãozinho pra todo mundo aí. Então, você só precisa me mandar a solicitação, porque não chegou pra mim. Isso, pode mandar coraçãozinho também, gente, que eu vou mandando pra vocês, que eu amo. Ju, pontualidade, né? Isso porque hoje eu trabalhei o dia inteiro. Ai. Ju, como é que tá aí, meu amor, em Londres? Aqui tá um vento. Tá, aqui tá um período de vento e chuva agora. Ainda não chegou a solicitação, meu Deus. Tá devagar esse negócio. Edson, onde você está? Aqui, visualizar. Vamos aguardar, ele tá entrando. Entra, meu filho, puxa a cadeira, senta. Olha. Cheguei! Até que enfim! Bem-vindo aqui na minha casa!
Ah, que delícia. Você sabe que eu amo esse seu espaço, né? Eu acho ele maravilhoso. Eu gosto muito de você. Falei, gente, como que eu recuso um convite desse, pelo amor de Deus? E olha Né? só, cortei meu cabelinho, tá vendo? Porque eu falei, gente, é a Sandra, né? A Sandra é aquele luxo de mulher, aquela coisa maravilhosa, Claro. linda. Deixa eu te falar, Eu acho que dá falei, para abaixar um pouquinho o volume do teu, tá dando eco. tá dando eco? Tá muito Aqui tá alto. normal. Gente, o que que vocês acham do áudio do Ed? Deixa eu baixar aqui então. Estão me ouvindo bem agora? Tá melhor, mais Tá bom, confortável? tá bom, tá Ótimo. bom. Em- E aí eu falei, gente, eu preciso ir à altura, né? Boa tarde, né? Já é tarde aí na Itália, aqui também no Brasil, já é meio-dia aí, 6. Boa tarde a Aqui, você. obrigada. Boa tarde a todos os seguidores que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Como eu sempre falo em todas as minhas lives, é um prazer ter vocês aqui, tá? Então eu estou E o muito meu feliz. pessoal, e olha que o meu pessoal é gente boa, Uma tá? O aqui meu hoje. pessoal aqui tá alto ainda. A Ju escreveu aqui que tá alto. Tá alto, Ju? Tá alto. Estranho, o meu tá Agora, super baixo aqui. Eu agora coloquei. melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Eu Isso. coloquei quase no zero. Não, agora tá bom, agora ficou bom. Tá É, ótimo. deixa eu até ver aqui, ó. Deixa eu arrumar o meu fone. Mas e aí, tá tudo bem Então, com vocês? eu estava até fazendo uma introduçãozinha antes de você entrar, Uhum, porque uma coisa que eu falei assim, nos meus tratamentos, geralmente o que às vezes faz com que alguém se atrapalhe durante esse percurso são as emoções, é o lado emocional, né? E que a gente demora anos para ir se adaptando e ir tentando viver bem com a gente mesmo. Então, eu queria que você desse uma luz para as minhas magrinhas, para as minhas guerreiras, né? Elas são guerreiras, viu? Para saber como lidar, né? Com como lidar nesse momento. Você sabe que o melhor para você é continuar, é se alimentar bem. Tudo no racional diz que você tem que continuar naquele caminho. Mas aí o teu lado emocional você não consegue controlar. Como controlar o lado emocional? Tem como? Pois é, gostei muito da sua pergunta. Só que antes de respondê-la, eu preciso apresentar algumas questões a respeito das emoções. Porque, primeiro, para a gente ter controle sobre algo, a gente precisa conhecer, não é verdade? E o que são as emoções, Sandra? Existem pessoas que não têm um conhecimento de que emoção é uma coisa e sentimento é outra. Sabia disso? Que emoções e sentimentos são coisas totalmente diferentes. Ela Hum. ela é muito rápida. Você sente naquele momento e depois ela acaba. O sentimento, ele já é algo mais duradouro, né? Porque ele é alimentado todos os dias, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a ira é uma emoção, porque ela é rápida. Então as pessoas costumam ligar o automático e aí elas são conduzidas por essa emoção. A raiva, o ódio já são sentimentos, porque eles são gradativos, eles são alimentados todos os dias, né? Então aquilo que eu alimento se torna mais forte. Então a primeira coisa que é importante das pessoas conhecerem é essa diferença entre emoções e sentimento. Uma outra coisa que eu acho importante a gente estar mencionando aqui é que nós temos uma cultura, né? E isso é muito pregado, inclusive, em instituições religiosas, o cristianismo, por exemplo, de que alguns sentimentos eles têm que ser evitados, eles não podem ser sentidos, né? Como é o caso da inveja. A inveja, por exemplo, ela consta como um dos 7 pecados capitais, né? Você não pode sentir mágoa, você não pode sentir ódio. Só que sentimento, o nome já diz tudo, é para ser sentido. Não tem como eu não sentir um sentimento. Não há como eu não sentir uma emoção.
todos os sentimentos, eles são inerentes ao ser humano. Todos nós vamos sentir, seja a raiva, seja a culpa, seja o ódio, seja o medo. Como que eu posso usar? Eu acho que eu limito muito uma emoção, um sentimento, quando eu classifico ele em sentimento bom e sentimento ruim. Não existe sentimento bom ou ruim, existem sentimentos. E as emoções, elas existem para ser sentidas. O problema não está sentir o sentimento ou a emoção. A questão é, o que eu faço com essa emoção? O que eu faço com esse sentimento? Qual o caminho que eu vou direcioná-lo após sentir essa emoção? Essa é a chave principal. É o que fazer com essa emoção. Porque a energia que eu gasto, Sandra, ou você que está nos assistindo, a energia que eu gasto tentando não sentir um sentimento, ela é muito maior e é menos benéfico, né? Não tem um efeito tão positivo do que a energia que eu vou gastar sentindo uma emoção, que é algo rápido, convertendo ela em sentimento e direcionando ela para um caminho específico. E é esse processo que faz com que as pessoas muitas vezes se percam, né, nas suas metas, nos seus objetivos, elas se frustram. Por quê? Porque elas ligam o automático, por não saber dessa diferença, elas ligam o automático e são conduzidas pelas suas emoções. E ao ser conduzido pelas emoções, né, eu me torno uma marionete nas minhas emoções. Eu deixo que as minhas emoções me conduzam. Então é muito importante, quando eu tenho esse conhecimento, eu sei fazer essa diferença entre emoção, entre sentimento. E uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus seguidores, né, no meu canal do YouTube, né, para os meus pacientes no consultório, tenha uma sensibilidade corporal. Pare para ouvir o seu corpo, porque o nosso corpo, ele fala. E muito por sinal, né, Sandra? Então, assim, o nosso corpo, ele sempre nos dá sinais daquilo que ele está tentando nos dizer. Você já ouviu muito aquela frase, escute o seu coração, siga a sua intuição, não é? As pessoas não usam muito essa frase? Sim. E, na verdade, ouvir o coração, seguir a sua intuição, nada mais é do que ouvir o nosso corpo. Ouvir aquilo que o nosso corpo está nos falando. Né? Então, assim, nós vivemos uma cultura, né? Estamos vivendo um momento, não só a questão da pandemia, até porque isso potencializou, mas a nossa sociedade atual, esse período pós-moderno, ele nos convida a viver emoções de forma muito intensas. E uma delas é a ansiedade, não é verdade? Nós vivemos, assim, muitas vezes a flor da pele por causa desse aceleramento diário. É casa, é trabalho, é família para cuidar, são as metas, são os sonhos, né? Às vezes eu não estou bem com o meu próprio corpo, que isso muitas das vezes pode ser até uma imposição, né, de uma sociedade, uma vez que eu preciso também olhar para mim e me sentir bem, né? Agora, se algo em mim não está bem, eu preciso também buscar essa mudança, né? Ela vai começar através dessa identificação feita por mim mesmo. E aí as pessoas, ao terem toda essa pressão, né, da sociedade e até mesmo um certo medo, né, de como lidar com essas questões, elas acabam também sendo conduzidas, ligando esse botão automático. E, inclusive, o medo também é um sentimento que é também necessário para a nossa vida, ele é, inclusive, uma ferramenta de controle, né? Se nós não sentíssemos o medo, nós seríamos iguais a animais selvagens, onde não pensaríamos antes de tomar algumas decisões, continuaríamos somente agindo pelo automático. Então, assim, uma coisa que é importante ter sempre em mente é isso. As emoções, os sentimentos, eles não são ruins, eles são destrutivos. Mas não é a mesma coisa? Se é destrutivo, é ruim? Não. Ele pode se tornar destrutivo à medida que eu recebo essa emoção, esse sentimento, eu sinto e administro ele. A forma como eu vou administrar essa emoção é que vai definir se ela é uma emoção destrutiva ou não. Agora, ruim, classificar um sentimento como ruim, como bom, é limitar uma emoção, é limitar um sentimento. E sentimento é para ser sentido, entendeu?
Então, quando eu começo a ter essa dimensão, a ter esse conhecimento sobre o que são as emoções, e também quando eu começo a ter essa sensibilidade com o meu corpo, de ouvir o que o meu corpo está me falando, eu começo a criar essa relação e eu começo a conduzir as minhas emoções, né? E existem muitas pessoas que estão muito ligadas nesse automático, né? E tem todo um contexto por isso, tá? Por exemplo, tem uma outra frase que é muito falada, as pessoas falam, pau que nasce torto, morre torto. Eu sou assim e não vou mudar. Né? As pessoas usam muito esse termo, e ao usar esse termo, elas acabam se rotulando que aquela emoção faz parte da sua personalidade e que ela sempre será conduzida dessa forma por causa dessa personalidade. Uhum. E tudo em nós, eu costumo falar que nós não somos, nós estamos. As coisas não são, elas estão, e tudo pode ser mudado. Principalmente se for para o nosso crescimento, né? Se for como uma ferramenta de autoconhecimento, isso é importantíssimo ter essa mudança, ter esse processo. Quando você estuda, por exemplo, anatomia, né? Você pega aí a década de 60, de 70, você vê que houve um avanço muito grande a respeito de como que o nosso cérebro funciona, como que o nosso corpo funciona, como que a nossa mente funciona. Né? Até então, o cérebro era visto como algo, né, que ele não dava. E hoje não, hoje a ciência, a neurociência já comprovou de que o nosso cérebro ele se adapta principalmente ao momento inserido, ao ambiente inserido, à cultura inserida. Né? Nós vemos um exemplo muito claro, por exemplo, de pessoas idosas. Né? Antigamente, as pessoas quando chegavam aí nos 60 anos, tá alto ainda? Não, é que agora deu um chiado, deu um pi, mas pode continuar. Não quero te atrapalhar. Se tiver algum som ruim, você me fala, tá? Eu vou desligar o fone e a gente vai aqui mesmo, até porque tá tranquilo aqui, tá sem barulho. Eu o fone, então acho que fica melhor. É melhor, né? Eu acho que tá dando alguma interferência, por isso tá ruim. Deixa eu desligar ele aqui. Gente, se vocês quiserem já comentando, escrevendo alguma coisa, pode escrever que eu leio aqui os comentários, tá bom? Vai me conduzindo aí se o som estiver baixo. Desculpa, já que eu já te cortei. Ou seja, tudo isso é normal, né? A gente só precisa saber como lidar. E como lidar? Você tem alguma... Tô eu aqui querendo dicas, né? No sentido que é para passar mesmo, né? Porque assim, eu converso muito com as minhas pacientes. E é aquilo que eu te falei esses tempos atrás. Os pacientes masculinos é de um jeito, as pacientes femininas elas são de um outro jeito, por causa, né, dessa parte hormonal, fisiológica, que eu acredito muito que interfere. E aí eu achei legal que você falou assim, porque o homem ele lida de outra forma com as emoções também. Porém, né, tem toda aquela questão física. Mas enfim, eu converso muito, sabe? Eu falo exatamente disso, da ressignificação, no caso. Isso é um problema. Como é que você... Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, e eu pergunto para mim mesma quando eu tenho um problema, a primeira coisa que eu me pergunto é: eu posso resolver este problema? Está nas minhas mãos resolver isso? Né? Se eu respondo que sim, eu traço toda uma estratégia para resolver aquilo e ficar livre mais rápido. Por quê? Por causa que eu, por exemplo, quando eu tenho algo emocional me incomodando, eu sinto aquela coisa aqui. E aquela coisa aqui é horrível. Então, eu imagino que as outras pessoas também sintam, né? Aí você tá tudo bem, você está conversando com várias pessoas, mas ainda tá aquela coisa aqui. Então, eu não gosto de ter essa coisa aqui. Quando eu tenho essa coisa aqui, eu começo a ir para trás para descobrir por que eu fiquei assim, caso não é claro, até eu descobrir o que foi que me gerou essa atmosfera, e aí eu vou tentando resolver o problema. Se eu vejo que é algo que não tem como eu resolver realmente, eu não posso fazer nada para mudar aquela situação, aí eu começo a trabalhar a minha mente para aceitar aquilo. Entendeu? Sim. Não como algo assim, tipo,
vamos supor, uma pessoa que quer, eu tô desesperada, eu tô mal porque eu sou viciada em açúcar, no caso. Porque para mim isso é uma outra coisa. Porque isso tá na tua mão. Isso você pode mudar se você quiser, né? Se você quiser. Acho que coisas, quando eu falo algo que não pode mudar, que eu não possa mudar e eu tenho que aceitar aquilo, são realmente coisas que não tem como mudar. Entendeu? Você concorda com isso? O que você acha dessa estratégia que eu uso, por exemplo? Olha, eu acho isso bacana porque é uma forma do autoconhecimento. Você está conhecendo o seu corpo. Olha o que você mesma falou, eu sinto uma coisa aqui. Você não consegue dar nome, mas você consegue identificar, ela está aí, não é verdade? E uma coisa que é importante a gente entender, existe uma relação entre corpo e mente, eles não são separados, eles estão interligados. Né? Se algo não está bem com a minha mente, meu corpo vai responder. Freud já dizia isso, que tudo aquilo que eu não verbalizo, tudo aquilo que eu não resolvo na minha mente, o corpo ele vai verbalizar através de sintomas. Freud já deixava isso muito claro aí, né, nas suas teorias. Então, quando você me pergunta como fazer para lidar com essas questões, o primeiro passo seria esse, é você trazer à luz, né, esse conhecimento sobre essas questões. Isso é o mais importante, é o primeiro passo, é ter essa identificação. Porque muitas vezes o meu corpo está ali, ó, gritando, está falando comigo. Uma coisa que eu percebo nas nossas profissões, né, que eu vejo que a psicologia e a nutrição ela tem uma ligação muito grande, é que existe uma ansiedade muito grande, né, nos seus pacientes, e essa ansiedade, porque o que é ansiedade? Ela é um excesso de um futuro no presente. Então, muitas vezes, quando um paciente chega até você, ele já chega com aquela ansiedade por algo que ele quer alcançar, né, por aquela meta, né, aquele peso que ele quer atingir. E ao pensar nessa meta, junto com esse pensamento vem a ansiedade, e o medo, porque são dois sentimentos que também são inseparáveis. Medo e ansiedade, eu costumo dizer que eles são a mesma moeda, onde cada uma representa um lado. Não há como sentir medo sem sentir ansiedade, e não há como sentir ansiedade sem sentir medo. Então, pelas nossas conversas, né, igual as lives que eu assisto, quando você faz com seus pacientes, eu já observei que existe uma ansiedade deles a atingirem essa meta. E essa ansiedade, muitas vezes, é ela que conduz o paciente. E ao conduzir o paciente, ela faz o quê? Faz com que ele tenha aí um certo descontrole na sua meta. Porque ele sente um certo medo. Nossa, será que eu vou conseguir? E aí, muitas vezes, quando ele sente essa ansiedade, sente esse medo, aonde que ele compensa? No alimento. E ao compensar essa ansiedade no alimento, o que que acontece? Gera depois um sentimento de culpa. Porque foi quebrado uma regra, foi quebrado uma meta. E o que que é uma culpa? A culpa ela é um delito, é algo que eu fiz e ele pede uma reparação. E quando ela pede essa reparação, essa reparação ela vem muito em cima do perdão. Pode parecer um termo amplo, nossa, mas como assim falar de culpa, de perdão, onde nós estamos falando sobre saúde alimentar e emocional? Tem uma ligação. Sabe por quê, Sandra? Existem pessoas que elas são muito carrascas de si mesmas. Então elas começam a se punir quando quebram uma dieta, quando exagera um pouco no doce, em uma alimentação onde você orientou a não fazer. Então, mas você sabe que essas punições geralmente são com a mesma coisa em excessos, assim, em grandes excessos. E essa punição, e esse excesso, ele é justamente para compensar essa ansiedade. Então, quando eu reconheço o meu corpo, sei como ele funciona, eu vou saber claramente, Sandra, sentir quais sintomas eu estou sentindo. Então, por exemplo, quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade, ela te dá taquicardia, ela te deixa com a boca seca, ela te deixa com o coração acelerado, você fica inquieto. Quando você começa a identificar essas emoções, né, o que você está sentindo, peraí, olha, eu tô com a boca muito seca, mas eu não tô com sede.
né? Meu coração está acelerado, eu estou inquieto, eu estou com ansiedade. Peraí, o que eu posso fazer para amenizar essa ansiedade? E aí que começa esse processo da sensibilidade corporal. Então, assim, eu não vou mais alimentar a minha ansiedade no alimento. Porque muitas vezes o que a pessoa tem não é fome física, é uma fome emocional. É uma fome onde ela quer saciar essa ansiedade. Então, peraí, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu não vou alimentar isso, eu não vou alimentar esse medo, essa ansiedade na comida. Deixa eu praticar uma atividade física, deixa eu ouvir uma música que me relaxa, né? Deixa eu ir lá fora, né? Ver o ambiente, respirar um ar puro. Cada um, por isso que não existe, Sandra, uma receita pronta, onde eu posso falar, a forma de você lidar com as emoções é essa. Porque isso é muito subjetivo, cada corpo ele vai funcionar de uma forma, aquilo que é estressante para um é relaxante para o outro e vice-versa, né? Eu, por exemplo, tenho os meus mecanismos de defesa, você tem os seus. Quando você conhece esses mecanismos de defesa que te trazem um prazer, que te trazem um relaxamento, são a eles que você deve socorrer, buscar essa ajuda. Então, o primeiro passo para aprender a lidar com essas emoções é ter essa sensibilidade corporal. Para quando você saber o que você está sentindo, você buscar uma estratégia. Agora, essa estratégia ela tem que ser uma estratégia consciente de como encarar esse sentimento, de qual caminho direcionar esse sentimento. E é aí que acontece esse processo onde muitas pessoas se frustram. Por quê? Elas geram ansiedade porque elas querem atingir esse peso ideal, né, que foi aí determinado, combinado entre vocês e tudo mais. Gera essa ansiedade porque eu quero logo atingir, e aí por querer logo atingir, e essa ansiedade, que é um excesso de pensamento sobre um futuro, em um presente, eu deixo de viver o hoje. Ao deixar de viver o hoje, eu não me atento ao que está acontecendo comigo e ao meu redor, então eu fico totalmente conduzido pelas emoções. E ao ser conduzido pelas emoções, eu cedo muito fácil a esses desejos. E ao ceder muito fácil sobre esses desejos e fazer tudo aquilo que eles querem que eu faça, depois eu sinto esse sentimento de culpa. E ao sentir esse sentimento de culpa, eu começo a me punir de uma forma muito pesada. E ao me punir de uma forma muito pesada, eu começo a ter, ou melhor, reafirmar para mim pensamentos que eu já tinha lá atrás, de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir, de que eu não dou conta. E uma outra forma de lidar com tudo isso está aí. É em como que eu estou pensando, como que eu estou conduzindo os meus pensamentos. Porque assim como o alimento físico, ele causa um efeito no nosso corpo, os alimentos que alimentamos a nossa mente, as nossas emoções, também vão causar um efeito. Se eu começo a comer uma quantidade muito grande de açúcar, eu vou ter problemas, não é verdade? Eu vou ter um índice maior de gordura, né, colesterol alto. A mesma coisa são os pensamentos que eu estou ingerindo. Quanto mais eu alimento a minha mente, as minhas emoções de pensamentos negativos, de que isso não é para mim, de que eu não dou conta, de que eu sou fraco, eu vou ter esse retorno. Eu vi uma frase esses dias que eu achei super interessante, que eu falo, um autor dizia o seguinte, um escritor indiano, ele dizia assim, que não há como uma pessoa que está imersa na lama cheirar bem. O que ele quis dizer com isso? Que não tem como eu ter comportamentos positivos, respostas positivas, se os meus pensamentos eles estão negativos. Exatamente. Na verdade. Tem que criar toda uma estrutura, né? Tem que ir, aquilo, né? Ir limpando, né? Aos poucos. E querer realmente investir em si próprio. Esse é o primeiro ponto que começa. Porque Sim. A maioria das pessoas, elas querem um benefício, elas querem estar ótima, mas elas não investem em si mesma. O que é investir em você? É você cuidar de você, da tua mente, do teu corpo, né? Você se proteger de outras pessoas, né? Eu vou contar uma historinha rapidinha aqui, rápida mesmo. Mas à vontade. Só para mostrar o quanto a gente precisa estar sempre vigiando, né? Sempre atento.
né? Tem uma paciente minha que ela já perdeu muitos, muitos quilos mesmo. Ela é um exemplo para mim, para muitas pessoas de força, de determinação, de garra, né? E tem uma pessoa do convívio dela, que ela conhece há muitos anos, que é uma pessoa que ela só conhece, nunca foi uma pessoa de fazer nada por ela, de dar nada para ela, de depois que essa pessoa viu que ela perdeu todo esse peso, que eu não vou falar quem para não ficar colocando, né? O que aconteceu? Ela quis fazer uma festa de aniversário surpresa para essa minha paciente. Levou bolo, levou comida, levou um monte de coisas, sabendo que ela está em tratamento. Aí eu te pergunto, e para mim tá claro isso, tá clara essa situação, né? Mas às vezes não fica claro para as pessoas que aquela pessoa ali quer prejudicar ela e que ela precisa, né, saber como se defender. Pode ser de várias formas. No caso, a minha paciente soube se defender muito bem e percebeu. Eu, só de ouvir essa história, eu fiquei com vergonha alheia, tá? Tipo, como eu não teria, como que a pessoa teve coragem de levar bolo na casa de uma pessoa que perdeu muitos, muitos quilos, está fazendo um tratamento? Ou seja, para mim isso é nítido, que não era para ajudar, né? Até porque nunca fez isso, em anos e anos de convívio, nunca fez isso. Por que fazer agora, né? Então, tem pessoas que comeria para agradar, né? Não que se você está fazendo um tratamento, você nunca mais vai poder comer aquilo ou tal. Claro que vai. Só que se você está num processo que tem início, meio e fim, você tem que seguir o início, meio e fim, né? Tem que se comprometer a isso. E no caso, essa minha paciente é maravilhosa, ela se comprometeu a tudo. Ela soube se defender, óbvio. Eu já teria pego a pessoa e falado, minha filha, porta da rua, serventia da casa, entendeu? Não fico enrolando, não. Mas ela foi muito perspicaz, muito elegante e saiu dessa numa boa. Mas eu sei que existem pessoas que não iam querer, sabe? Ai, coitada, ela trouxe o bolo aqui, ela fez tudo isso para mim. Como é que eu vou falar não para ela? E aí a pessoa fala sim para outra pessoa e fica mal com ela mesma. Entendeu? Sim. Isso é uma coisa que tem que controlar nas emoções, né? Você aprender como você acabou de falar, se conhecer e saber dizer não, né? Saber se proteger, né? Sim. Sandra, tem uma frase que eu uso muito, que eu falo o seguinte: quando eu digo, porque existem pessoas que têm muita dificuldade em dizer não, né? Quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim mesmo. Então, se eu posso dizer sim para o outro e não para mim mesmo, eu também posso dizer não para o outro. Não é verdade? Exato. Eu não consigo controlar situações externas. Eu não consigo controlar o comportamento das outras pessoas. Mas eu consigo controlar os meus comportamentos e eu consigo controlar a maneira como eu lido com tudo isso, a maneira como eu recebo tudo isso. Até mesmo essa questão de como que essa pessoa apresentou tudo isso, né? Me apresentou numa forma de me prejudicar. Nós precisamos também ter um cuidado em como que a gente absorve isso aí, porque também acaba nos fazendo mal, né? Então, assim, a forma que eu recebo o comportamento do outro é que vai fazer também toda uma diferença. O que fica tudo claro, desde o início do que a gente está falando, é que esse é o segredo. A forma como eu lido com o externo e com o interno, principalmente, é que vai fazer toda uma diferença. Então é preciso ter todo esse cuidado, não é? E também a gente precisa ter uma sensibilidade para entender que o outro não está no nosso compromisso. Não é verdade? O compromisso sou eu e você, nutricionista. Sim, é verdade. Só que se você tem um amigo, uma pessoa conhecida que sabe que você que você não pode fazer tal coisa, você vai fazer aquilo de propósito. Para mim, é uma grande falta de nexo, como chama? Saiu
perdi o nome. Respeito mesmo, vamos falar respeito, né? Porque se você está num processo que toda a tua família está envolvida, tá todo mundo torcendo por você, né? Aí vem uma desavisada que quer ver você na lama, não quer que você saia da lama, ainda deixou o bolo lá e falou assim: você congela, depois de todo dia você tira uma fatia. Ah, nessa eu já tinha pego a torta e jogado na cara, assim, da pessoa. Ó, Olha o controle das emoções. Lembra do que eu falei no início. Sentir eu é impossível não sentir, tenho mas não. É. Por isso que você está aqui eu hoje, entendo. ajudando todas Mas nós, né? Porque, assim, eu tenho o pavio um pouco curto, sabe? Assim, meu pavio quase não tenho pavio, para falar bem a verdade, viu? sério. Mas olha só como é Não importante, parece, porque né? olha só, essas que não parece, agora me deixou surpreso. Mas essas questões são Não, é porque eu importantes, tenho um Sandra. hábito. Olha, Ed, eu tenho um hábito assim. Quando algo não me faz bem, eu tiro, eu corto, entendeu? Pode ser o que for, quem for, sabe? Se tá me fazendo mal, pode ser que seja errado. Eu estou num processo, né? De autoconhecimento, de me melhorar, de como ser humano, como pessoa, mas por enquanto é assim, ó. Por enquanto, o pavio é curto, né? Mas olha só que interessante. Eu Eu não, quero eu, ter paz. Eu quero ter paz na minha é, vida. como, como eu falei para você, eu não gosto de alguns rótulos, né? Certo, errado, bom, ruim. Não gosto. Porque eu acho que cada um, ele precisa mesmo se conhecer para entender até onde isso vai te fazer bem e não vai, né? Então, quando você fala para mim, olha, aquilo que não me faz bem eu corto, ótimo. A gente tem que cortar mesmo. Mas eu tenho que tomar um cuidado, como que eu estou fazendo esse corte? Porque muitas vezes a forma que eu estou cortando vai me fazer mal também, porque vai me trazer um retorno de sentimento, tá vendo? Mas isso é muito individual, né? Por isso que eu falo. Legal falar sobre isso, né? Muito legal. Porque olha só, tudo isso é uma questão de exercício. Eu não estou falando que vocês vão terminar essa live e vocês já vão estar, nossa, agora eu tenho total controle sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções. Meu pavio já cresceu 3 metros depois da live. Não, não tem nada disso. Isso é igual às suas consultas, são processos diários, né? São construções diárias, né? São cada dia ali eu estou colocando um pouquinho. O autoconhecimento, eu falo dessa forma, que é uma escada onde todos os dias você vai subindo um degrau. Cada degrau que você sobe é algo sobre você que você conhece, algo que você desconstrói, algo que você constrói também. Você entende? Nós precisamos nos libertar de algumas crenças que são crenças limitantes, que também é uma outra forma de você lidar com as suas emoções, né? Lembra que você falou da minha live que 30% é um fator genético? Você lembra disso? Sim. Eu uso esse mesmo termo para as nossas emoções, sabe? O nosso contexto histórico, genético e o ambiente que nós estamos inseridos, ele não é o fator que determina quem somos ou quem seremos, né? Isso é uma coisa que nós que vamos construindo aos poucos. Eu falo muito sobre os estágios emocionais, existem 7 estágios emocionais. Esses 7 estágios, ele é desde o nascimento até o nosso último dia de vida. O primeiro estágio, ele é o estágio do ser. Ele é desde o nascimento até os 6 meses de idade. Nesse estágio, a criança, ela não vive, ela só existe. Você tem filha, você sabe disso. Até os 6 meses de idade, tudo que a sua bebê fazia era por você, né? Você tinha que fazer, tinha que alimentar, tinha que dar banho, higienizar. Quando a criança, ela tem essas necessidades, isso que eu vou falar agora é muito importante, tá, gente? Quando essa criança ela tem essas necessidades básicas atendidas, você já trabalha no psicológico dela de que ela é merecedora de algo pelo simples fato dela existir. Uma vez que nessa fase ela não vive, ela só existe.
Quando ela chega dos 6 meses aos 18 meses de idade, ela entra no segundo estágio emocional, que é o estágio do fazer. Que estágio é esse? É o estágio onde ela começa a ter uma energia, né? Você vê que esses bebês começam a engatinhar, é ligado no 220, eles querem explorar tudo. Por quê? Até então, ele não tem uma visão própria, ele tem a visão dos cuidadores. É a mesma coisa de você dirigir um carro. Se você vai no carona, você não presta atenção no percurso da mesma forma de quando você está dirigindo. Então, o bebê, quando ele entra nesse estágio dos 6 aos 18 meses, ele quer explorar o mundo, ele quer conhecer o mundo com os olhos dele. Quando ele chega nos 18 meses até os 3 meses de idade, é o terceiro estágio, que é o estágio do pensar. O que é isso? Eles querem criar um pensamento a partir de toda aquela construção da visão que ele fez no estágio anterior. Quando ele chega dos 3 aos 6 anos de idade, ele chega no estágio da identidade. Que estágio que é esse? É o estágio onde ele vai pôr em prática o pensamento e a visão que ele construiu. Quando ele chega dos 13 anos de idade até os 18 anos, ele chega no estágio da regeneração. É o estágio onde ele começa a ser no mundo com o seu pensamento, com os seus valores, com aquilo que ele aprendeu. E nesse estágio, ele tem também uma descoberta, que é a descoberta da sexualidade. Eu estou falando de uma forma muito resumida, tá? Mas vocês vão entender o porquê. Quando chegamos dos 19 anos, nós entramos no estágio da reciclagem. 19 anos até o fim da vida. Por quê? Esse estágio da reciclagem vai fazer com que eu faça uma análise em todos os estágios anteriores. E ali eu analiso os meus traumas, eu analiso as minhas feridas, eu analiso as minhas vivências e começo ali a determinar uma mudança. Por que eu estou trazendo e apresentando aqui para vocês esses estágios? Para que vocês entendam que, se em algum estágio da minha vida eu não passei de uma forma satisfatória, eu vou ter uma resposta de comportamento na minha fase adulta, que é o que eu chamo de criança ferida que existe dentro de nós. Todos nós, muitas vezes, temos uma criança ferida dentro de nós, e essa criança acaba falando por esse adulto, através de comportamentos. E aí, por que é legal isso? É por isso que é legal fazer essa associação. Por quê? Entra no processo do autoconhecimento. Peraí, deixa eu ver esse meu comportamento. Ele faz jus com a minha idade? Às vezes você vê adultos fazendo birra e você olha assim e fala, peraí, né? Por que eu estou fazendo essa birra? Eu realmente estou em idade para estar fazendo isso? Esse meu comportamento, ele realmente se encaixa com esse momento? Ou eu preciso ir lá atrás, conhecer se tem alguma área minha, igual, por exemplo, a insegurança. Quantas pessoas não conseguem levar a sério um tratamento por insegurança, por medo do que as pessoas vão falar? Ou então, por receber de uma forma muito intensa a opinião do outro. Tudo isso está ligado a algum desses estágios onde não foi passado de uma forma satisfatória. E é aí que eu preciso, já que nós, né, eu tenho certeza que todos que estão aqui já são maiores de 19, nós que estamos nesse estágio, que é o estágio da reciclagem, é o estágio onde eu preciso avaliar tudo isso. Peraí, será que alguns desses comportamentos, desses estágios que eu não vivi de uma forma tão plena, está atrapalhando o meu tratamento? Está influenciando para que eu não chegue no objetivo que eu quero? Você entende? Então, olha como tudo isso é uma construção diária e que eu preciso estar atento a tudo isso. Eu preciso estar atento àquilo que está acontecendo comigo e ao meu redor. Quando eu tenho essa conscientização dos meus comportamentos, das minhas emoções, eu começo a ter um domínio sobre eles. Você me entende? Entendo. Gente, o pessoal tá gostando do vídeo, tá? O pessoal tá escrevendo aqui. Que legal. Tem alguma pergunta aí que você quer já fazer? Ai, peraí, como é que faz? Pera, esquece. Porque não... Isso, vou subir. Ai, quando eu subo... Bom... Dona Miriam, um beijo. Psicóloga Dei, Laranjeiras, bem-vinda. Pedro, Lilian, bem-vinda.
Ela disse que o vídeo dela tá falhando, mas tem uma pergunta. Uma criança de 12 anos já assumir ser gay pode ser considerado normal? Olha, pergunta Olha, aqui. isso é um assunto bem complexo que eu acho que cabe um outro momento a gente conversar sobre isso, né? Inclusive Até porque é também, uma coisa bem séria, né? Assim, é, é, e também como não é o nosso tema, mas a gente não quer, em hipótese alguma, deixar alguém falando sozinho, eu oriento essa pessoa a me procurar, me chama no direct, né? Eu vou te dar uma orientação muito maior, senão a gente acaba fugindo um pouco do tema, e assim, é um tema que não dá para a gente dar uma resposta assim, em 2 minutos, tá? Você pode me chamar no direct, eu vou te atender com todo prazer. ó, e quando eu como. Peraí. A Tatisa perguntou quando ou como exercitar compaixão nessa caminhada de reeducação alimentar e autocontrole, acho que ela quis dizer. Muito bem, como que quem perguntou? Tatisa, uma magrinha minha, Tatisa. Tatisa, parabéns por essa pergunta, porque seria o próximo tópico que eu ia dar. As pessoas, elas precisam ser compassivas com ela mesma. Então, assim, como eu falei, né, as pessoas elas têm um processo de autopunição muito grande. E ao me punir, eu deixo de ter compaixão comigo. Eu deixo de entender que eu sou um ser humano, que eu erro, que eu também posso não atingir objetivos como outros também, mas que não é por isso que eu tenho que abandonar. Muito pelo contrário, as pessoas precisam se abraçar. E como que eu falo assim, dê um abraço em si mesmo? É ter essa compaixão, é entender que você está em um processo, que nada se resolve da noite para o dia, que é tudo uma caminhada, que você precisa se abraçar, você precisa se acolher. E o que acontece, na maioria das vezes, é essa punição, ao invés de ter essa compaixão, né? Porque tudo faz parte de uma construção, ou melhor, de uma desconstrução e uma construção. Eu preciso desconstruir alguns pensamentos, desconstruir alguns comportamentos e construir novos pensamentos, construir novos comportamentos, né? Eu estou começando um novo quadro na minha página chamado Mente Morfose, que o objetivo é justamente isso. Por que eu intitulei como Mente Morfose? Que é a mudança de pensamentos diários que produzirá novos comportamentos, e esses novos comportamentos me trarão uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade de vida nas minhas relações. Só que isso é gradativo, é diário, eu preciso exercitar, como a Tatisa disse. Então, a primeira forma de exercitar essa autocompaixão é você se abraçar. É você entender que você está em um processo, é que se tá tudo bem você errar hoje, tá tudo bem você não se sentir bem hoje, mas que você não pode parar, você tem que estar sempre buscando essa ajuda, não é? Exatamente. Eu digo Isso é uma sempre forma. para alguma paciente, gente, é normal cair. Quando você cair, fique menos tempo possível no chão, entendeu? Porque senão você vai ficando cada vez pior e com menos força para retomar, né? Existe uma técnica chamada autossugestão, ela foi criada por um psicólogo francês chamado Emile Coué. Emile Coué, ele dizia que a imaginação, ela sobrepõe a nossa vontade. E quando eu uno a minha imaginação com a minha vontade, elas não se somam, elas se multiplicam. Uau. Ele dizia com isso o quê? Que a minha imaginação, ela tem um poder muito maior do que a minha vontade. O que eu quero trazer com isso? Quando você quer atingir um objetivo, né? Eu quero perder 20 quilos, 10 quilos, os quilos que você tiver aí na sua meta e for determinado aí com a sua nutricionista, que na minha opinião é a melhor do mundo, né, Sandra? Quando você tiver aí, quando você montar esse seu planejamento, você comece a se imaginar nesse estado.
Eu uso muito essa técnica com os meus pacientes, quando eles estão assim, por exemplo, no âmbito profissional, que eles querem chegar numa meta profissional, uma promoção. Eu faço essa técnica da autossugestão. Eu peço para eles fecharem os olhos e começar a se imaginar, eles se vendo, tendo essa promoção, tendo essa oportunidade nova. Então, eu convido você a praticar essa autossugestão, se veja do jeito que você se imagina. Eu já pratico isso desde criança, mas automaticamente, sem que ninguém... É automático. É automático. E eu amo isso, amo. Eu me lembro de... Agora você falou... Quando eu era, assim, adolescente, pré-adolescente, que eu ia de ônibus para a escola e voltava, eu adorava ir de ônibus, porque era o meu momento de sonhar. Entendeu? É verdade. Eu gostava desse mundinho dentro de mim e que eu imaginava tudo que eu sou hoje. Tudo. Fisicamente, cabelo, tudo. E olha que coisa, e me parece que ainda é uma coisa que você te satisfaz, né? Porque eu já percebi que você grava muito vídeo enquanto você está na estrada. Você já percebeu isso? Parece que quando você está na estrada, você se sente mais feliz, não é? Eu adoro estar na estrada. E a gente Tá vendo? Ainda tem uma ligação. E eu falo sempre isso, gente, curtam o caminho. Eu sei que é uma coisa meio que metafórica, né? Mas curte o caminho. Eu adoro estar no caminho, na ida. Essa coisa de sonhar, de pensar, de criar, igual você acabou de dizer, de ensinar e até dar um embasamento científico disso, né? É muito real e é muito forte, é muito produtivo e é eficaz. Porque a minha vida toda eu fiz isso e eu continuo fazendo, entendeu? O Emily Corey, sabe como ele descobriu essa técnica da autossugestão? Ele fez uma análise com pacientes que precisavam tomar medicações. E ele percebeu que aquele paciente que tomava aquela medicação, imaginando os benefícios que ela traria para o corpo dele, eles tiveram uma satisfação, um resultado muito mais satisfatório do que aqueles que não estavam com esse pensamento, que estavam, inclusive, reclamando da medicação que estavam tomando. Então, assim, isso é científico e a gente pode aplicar à nossa vida, né? Quando você fala assim, é metafórico, a metáfora ela tem um sentido muito grande para nós. Porque quando eu me imagino, eu quero perder 10 quilos, 20 quilos, e eu começo a me imaginar com aquele corpo que eu queria, os benefícios que ele vai trazer para a minha saúde, que eu vou poder comprar as roupas que eu gostaria e que eu não posso, no momento atual, usar. Mas quando eu começo a me ver nessas condições, eu começo a produzir, através da minha imaginação, comportamentos que vão fortalecer nessa caminhada para que eu possa chegar lá. Porque a energia que eu gasto sofrendo por aquilo que eu tenho, que eu não tenho ainda, ela é muito maior e ela não tem um efeito muito positivo. Então, ao invés de gastar uma energia sofrendo porque não chegou lá ainda, comece a fazer o que a gente está falando, que é desfrutando do caminho. Opa, hoje, igual esses dias eu conversei com a minha prima, e ela estipulou uma meta, ela corre 16 quilômetros por dia. E teve um dia que ela estava triste porque ela só correu 13. Eu falei, você correu 13 quilômetros, né? Hoje você venceu 13 quilômetros, né? Então, olhe, tenha esse cuidado de olhar para suas conquistas diárias, né? Porque isso vai ser um fator motivador para você chegar lá. É verdade. Nossa, igual eu tenho um paciente às vezes que, eu só perdi tanto, eu queria ter perdido X. Eu falei, gente, mas já tá bom, tá ótimo com esse período. Né? Bom, deixa eu ler uma pergunta da Miriam Galvão aqui para você. Edson, eu me cobro demais, inclusive na alimentação, e me causa ansiedade. Isso tem a ver com traumas de infância? O que você pode orientar? Vocês viram que ela trouxe na pergunta tudo que eu já tinha mencionado na live, né? A questão do emocional que pode estar ligado a algum desses estágios que não foram bem vividos, né? Porque, assim, todos esses estágios, o estágio emocional, a criança ela precisa receber dos pais, dos cuidadores, mensagem de afirmação. E o que são essas mensagens de afirmação? Que ajudem, que a incentivem a chegar lá. E muitas vezes, quando eu não passo por um desses estágios dessa forma satisfatória,
eu me sinto esse adulto inseguro, né? Algum trauma do passado. Então, olha só, ela consegue identificar. Quando ela fala assim, será que é algum trauma do passado? Se existe essa dúvida, significa que tem algo lá atrás que para ela não está muito bem resolvido, né? Outra coisa, eu sou uma pessoa ansiosa. Opa, olha só, já estou identificando o meu corpo. Então, se eu tenho uma curiosidade, um despertar de algo que não ficou resolvido lá atrás, e se eu já identifico que existe uma ansiedade no meu corpo, eu já tenho aqui duas coisas na mão onde eu posso tratar, que é igual um processo de cicatrização de uma ferida. Qual que é o primeiro passo? Eu preciso primeiro identificar a ferida, tratar ela para que haja uma boa cicatrização. Então, uma forma de ajudar você com isso é convidar a passar por um processo terapêutico, né? Onde o profissional vai te ajudar a entender esse trauma, a te ajudar com esse processo de ansiedade. Tudo isso a terapia vai te ajudar. E a outra coisa que eu queria deixar claro, até porque nosso tempo já está acabando, né? Tá tudo bem buscar ajuda, gente. Nós somos seres humanos, nós não somos nem seres humanos, muito menos super-heróis, né? Então, assim, se existe um obstáculo, né, que você não está conseguindo vencer sozinho, busque ajuda. Né? Tá aí a Sandra como a nutricionista, eu, psicólogo, busque ajuda de um profissional, que está tudo bem buscar ajuda. Né? Tá tudo bem não se sentir bem o tempo inteiro. Né? Existem questões na nossa vida que nós sozinhos não conseguimos mesmo dar conta. A gente precisa de uma ajuda profissional. Né? E aí ele vai te ajudar nesse processo. Antes de você entrar, a gente evolui um com o outro, né? Um ajudando a evoluir. Eu, por exemplo, eu sou nutricionista, entendo de alimentação, do corpo, mas essa parte, se eu precisar, por exemplo, de uma parte jurídica, preciso arrumar um advogado que entenda e me ajude na parte jurídica, né? Se eu quero tratar as minhas emoções, eu preciso de um psicólogo, né? Até porque é uma área que não dá para ser qualquer pessoa, porque você vai estar mexendo em coisas que você tem que saber lidar depois, né? Você vai estar cutucando, por exemplo, trauma de infância, gente. Trauma de infância é uma coisa muito aberta, pode abranger muitas áreas e a gente não sabe. E não tem, você não Sem pode, contar que nós somos uma... de qualquer forma mexer ali. Tem que ter um respaldo. Sem contar que muitas vezes nós somos uma caixinha de Pandora, tá? Eu tenho muitos pacientes que chegam no meu consultório com uma demanda e na hora que a gente vai trabalhando, a gente vê que o problema não era aquela demanda, são outras coisas. Então, por isso que é importante buscar uma ajuda profissional. Sim, é lógico, é verdade, muito, muito, muito importante mesmo. E você fica tão feliz com você mesma quando você vê que você está fazendo algo para você e por você. Você fica até melhor para ajudar outras pessoas, sabe? Porque eu, por exemplo, que já fui, né, gorda, trabalhei nisso, fiz nutrição por causa própria. O meu maior desejo é ajudar para que a quem já está passando pelo que eu já passei sair dessa, entendeu? Porque eu sei o que é. Cada fase, cada estágio. Então, a minha vida não andava naquela época. Então, e olha que interessante, uma coisa que sempre me chamou a atenção no seu trabalho é a forma que você tem essa compaixão com os seus pacientes, né? Por que você tem essa compaixão? Um dos motivos é porque você já passou por isso, você empata, você sabe o quanto é difícil. E aí eu falo isso para eles, que você tenha também essa compaixão por você. Né, que você se ame, você se abrace e você entenda as suas emoções, que você não julgue as suas emoções. Compreenda as suas emoções e se abrace. Não se julgue por sentir raiva, inveja, medo, né, medo de não conseguir. Não se sinta um fraco e se julgue por isso. Muito pelo contrário, acolha as suas emoções e trabalhe elas, tá? E é esse o meu recado. Que emoções não se nutrem de porcarias. Exatamente. Porque é isso, porque a gente, esse é o processo, não existe uma receita pronta, Sandra, não existe, ai que linda, não existe,
né? Não existe uma receita pronta, sabe? Mas existe esse convite ao autoconhecimento, a se abraçar, a cuidar de si. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Eu acho que tá para encerrar ali. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram. Foi muito bom. Faltam 27 segundos. Gente, eu agradeço ao Edson, agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Edson, faça as suas despedidas porque faltam 14 segundos. 13. Agradeço a todos, um beijo grande a todos vocês. Se quiserem me seguir no Instagram, mandar alguma pergunta lá, vou ficar com todo. Vou